Boa tarde, eu sou a aluna Keila de Carvalho Alves, aluna da Universidade Federal do Piauí. E estou aqui para fazer uma oficina de aula sobre a disciplina de estágio supervisionado 3. E o livro que eu escolhi foi o livro do 7º ano do ensino fundamental, O Jogo da História. Escolhi o tema A Economia Colonial e o Tráfico Negreiro. A economia colonial. O engenho de açúcar. O engenho de açúcar era uma grande máquina que combinava atividades agrícolas e manufatureiras, ou seja, lá se desenvolvia todo o processo de produção do açúcar, do plantio à embalagem do produto final. Os engenhos podiam ser divididos em dois tipos principais: os trapiches, que eram movidos por força animal, bois ou cavalos, e os reais, que movidos por força hidráulica, quer dizer, movimentados por uma roda d'água. Esse tipo de engenho era composto de um conjunto de construções interligadas, em que se realizavam as várias etapas da produção do açúcar: preparação da terra, plantio, colheita, corte, transporte, moagem, cozimento, purca, branqueamento, secagem e embalagem. Tinha todo esse processo, tinha todo esse trabalho. E quem fazia o trabalho? Eram os escravos, né? E também, naquele tempo, no período colonial, que foi o século XV e no século XVI, a economia também que predominava naquele tempo não era somente o açúcar, também tinha o fumo, o algodão e a pecuária. O fumo, além do suco, a América Portuguesa desenvolveu o cultivo do fumo, tabaco e do algodão. O primeiro era uma das principais mercadorias utilizadas para a aquisição de cativos na África, juntamente com a aguardente, as armas de fogo e os cavalos. Em poucos anos, seu consumo estendeu-se para todos os grupos sociais, que quase todo mundo. A lavoura de tabaco ocupou o segundo lugar na economia colonial. Quer dizer que o fumo, ele não servia somente para ser vendido, mas também em troca de escravos da África. Era uma troca. O fumo daqui do Brasil ia para a Europa ou para a África em troca dos escravos advindo da África. Inicialmente, o fumo era plantado em hortas e quintais. Com o aumento do consumo, a área de cultivo também foi ampliada. Como provocava esgotamento do solo, passou a ser plantado em terras destinadas à criação de gado. A Bahia foi o maior produtor de tabaco no período colonial. Então aqui tá falando, né, que a Bahia, naquele tempo, foi o maior produtor do tabaco, que é o fumo, no período colonial. E o algodão, conhecido dos indígenas antes da chegada dos portugueses, a cultura do algodão desenvolveu-se no século XVI. Então, antes dos portugueses chegarem aqui, o índio já conhecia a cultura do algodão. O algodão era empregado principalmente na confecção de tecidos rústicos, que serviriam de vestimenta para os cativos e para os grupos mais pobres da colônia. A partir do século XVIII, tornou-se uma importante matéria-prima nas manufaturas e nas indústrias europeias. Quer dizer que o algodão, ele foi produto de interesse da Europa também, né? A Europa se interessou por este produto também, que antes dos portugueses chegarem aqui, os índios já o conheciam. Mas todo este trabalho, quem era que fazia? Os escravos.
A escravidão na África. A escravidão é uma prática que remota à antiguidade. Ela origina-se das lutas entre os seres humanos que submetiam os vencidos a trabalhos forçados. Eles eram forçados ao trabalho. Então, o trabalho era muito pesado, era trabalho braçal. Além de eles trabalharem muito, como eu disse, eles eram muitos castigados. E como eles chegavam aqui no Brasil? Eles chegavam através dos navios negreiros. A escravidão africana já era praticada pelos portugueses desde meados do século XV. A vantagem de utilizar a mão de obra escrava na América foi aos poucos sendo percebida pela metrópole. Então a escravidão, ela serviu de muito interesse da elite metropolitana. Por quê? Porque os escravos, eles ajudaram no enriquecimento. Por isso, era muito importante manter a escravidão para a metrópole naquela época, naquele período. Os escravos eram mantidos em feitorias estabelecidas na costa africana até serem embarcados nos chamados navios negreiros. A feitoria mais importante ficava em um ponto do reino de Nidongo. Os traficantes portugueses estimularam guerras entre os povos africanos, promoveram raptos e realizaram verdadeiras caçadas humanas, oferecendo aos chefes africanos ligados ao tráfico mercadorias europeias, armas de fogo, tecidos e produtos americanos, aguardente, tabaco, em troca de cativos. Então, o tráfico de escravos foi muito estimulante para a economia naquele período. Eles não somente compravam, como os escravos também serviam de troca, em troca de produtos, aguardente, tabaco, algodão. Eles eram vistos como objetos, né? Por isso que eles eram produtos de troca e venda. Como os africanos escravizavam apenas seus prisioneiros de guerra, os traficantes fizeram acordos com seu chefe, de modo que estes vendessem seus prisioneiros. Os acordos, por sua vez, estimulavam os chefes a fazerem a guerra apenas para terem prisioneiro, a fim de vendê-los aos portugueses. Então, como eu disse, o tráfico negreiro foi um comércio que estimulou a economia naquele tempo. Por quê? Porque eles trocavam os escravos em troca dos produtos. E isso estimulou mais e mais os escravos a serem submetidos aos castigos, aos maltratos. Por quê? Porque devido à mão de obra, ao enriquecimento da sociedade naqueles tempos. Então, e isso foi uma forma de eles manter tanto a economia aqui no Brasil, como lá fora, na Europa, usando a escravidão como um meio de enriquecimento. Mesmo com sofrimento, mesmo com muito derramamento de sangue, castigos, mesmo com toda aquela opressão que os escravos viviam, mas a economia para a metrópole, naquele tempo, era mais importante.